Pedro Abílio, pro seu Zezito, pra toda a nação celeste. Vamos trazer informações do Cruzeiro para quem se liga no Rádio Esportes, começando por essa venda de ingressos. Já já você fala de reforço. Eu disse ainda há pouco, Pedro Abílio, no Rádio Vivo com o Eduardo Costa, que tem 60 e poucos mil ingressos à disposição. Se tivessem 200 mil ingressos, todos seriam vendidos, porque é o grande jogo, né? A grande expectativa é aquele jogo que ninguém quer ficar de fora. Você considera aí que o Cruzeiro tem 500 mil torcedores ativos, aquele que vão ali, que participa de quase todos os jogos, né? Obviamente, não vai todo mundo, mas o cara vai pelo menos uma vez no mês ele vai ao Mineirão. Se você tem 60 mil, você vai deixar mais 500 mil insatisfeitos. E se for aumentar isso para a torcida toda, aí são milhões que ficarão insatisfeitos. Não dá para atender todo mundo. Mas tem uma queixa rolando sobre a venda para o sócio do Cruzeiro. Explica tudo pra gente, Abílio. Um abraço, bom dia. Abraço, bom dia para você, Thiago. Alô, turma ligada no Rádio Esportes. Alô, seu Zezito. Bora lá falar do Cruzeiro. E como você falou, viu, Thiago? Impressionantes. 43 mil ingressos vendidos no primeiro dia dessa venda antecipada para o jogo da semana que vem, quinta-feira, dia 11, Cruzeiro e Atlético decidindo no Mineirão um semifinalista da Copa do Brasil. A destacar, Thiago, que o Cruzeiro incluiu outras duas categorias dos sócios 5 estrelas para adquirirem ingressos de forma antecipada nessa segunda-feira, no primeiro dia de vendas dos ingressos, inclusive com a possibilidade de compras de ingressos extras, e aí algumas categorias dos sócios se sentiram desprivilegiadas e fora dificuldade, né, para acessar, claro, com o congestionamento, a venda muito volumosa dos ingressos. De cara, a crítica dos cruzeirenses com essa disponibilidade dos ingressos extras para algumas das categorias de sócio. Para a gente explicar, Thiago, ontem começaram a venda dos ingressos para Clube Diamante, que é aquele que a turma paga mais caro e acessa primeiro a venda dos ingressos, Cabuloso Max, Cabuloso 3, 2, 1 e o Cabuloso PCD. E aí hoje, time do povo e meu Cruzeiro, a venda dos ingressos para não sócios já praticamente inexiste, né? Hoje para o Cruzeiro com 95 mil sócios atingidos nesse fim de semana. Sinal eletrônico da Itatiaia marcando 11 horas e 45 minutos. O Cruzeiro diz que todos esses planos para adquirirem pelo menos um ingresso extra estavam garantidos. E aí os outros que estavam sendo abertos na tarde de segunda-feira e o do time do povo para hoje, com muita dificuldade para conseguir ingressos disponíveis. E aí o que está acontecendo, Thiago? Você vai nas publicações do Cruzeiro sobre os ingressos, além das reclamações, tem sócio cambista. Já viu essa modalidade? Sócio cambista? Ué, o cara compra o ingresso no sócio e tá anunciando lá nos comentários que tá vendendo o ingresso. No próprio post oficial do clube. Tem base. Caramba. E era justamente para evitar isso. É possível de ser transferido? É possível de ser transferido. Olha, eu vou recomendar aqui com muito, muito, muito cuidado, porque já conheço muitas pessoas que caíram nesse golpe. Não compre ingresso desconhecido. Eu sei que você quer ver o jogo entre Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro tem uma baita de uma vantagem, né? O cenário é ideal para a festa no Mineirão. Tá muito encaminhada a classificação do Cruzeiro. Então, sei que você não quer ficar de fora. Mas olha, vai na minha. É muito golpe rolando. Aí você entra no perfil do cara. O cara tem um perfil no Instagram. Foto no Mineirão, sou sócio, tudo certinho. Não, esse aí não tem como dar erro, não. Esse cara é cruzeirense mesmo. Ele não vai me dar o tombo, não. Você paga... Ele até te manda, às vezes, um QR Code, alguma coisa, você vai chegar na porta do Mineirão, vai ter um constrangimento violento. Você não vai conseguir entrar, você vai atrapalhar a vida de muita gente que vai tentar entrar no estádio, porque vai ficar agarrado ali. Você não vai aceitar na boa, não pode entrar. Você vai ficar ali questionando, não, meu ingresso tá aí, eu quero entrar, vai travar a vida de um monte de gente. Vai atrapalhar a chegada de quem de fato comprou o ingresso no programa de sócio, e eu repito, falei isso no jogo da Arena MRV para a torcida do Galo, fala agora para a torcida do Cruzeiro. Não adianta. Você vai atender 62 mil pessoas e vai deixar 1 milhão de insatisfeitos, porque não cabe mais gente no estádio, né? Agora, pode melhorar a venda, esses processos que você citou ainda há pouco, tudo isso é passível de melhora. Tenho certeza que o Marconi Barbosa, o Bernardo, a equipe de marketing do Cruzeiro está atenta a isso. Cruzeiro celebrando um número muito expressivo de 95 mil sócios, já vai bater 100 mil. Agora, esse cuidado, esse zelo com o torcedor serve de lição.
Essa é uma nova diretoria. Essa diretoria tá aí tem o quê? 1 ano. Marconi Barbosa até outro dia estava no América. Era diretor lá do Coelho. Então, tudo isso é um processo de adaptação. A biometria facial é outra novidade, né? Então o torcedor tem que ter um pouco de paciência. Mas, afinal de contas, ainda tem ou não tem mais ingresso, Abílio? Ainda tem ingressos, mas vários setores já estão difíceis de encontrar, viu, Thiago? Hoje, o Cruzeiro, aliás, noite de segunda-feira, já eram 43 mil ingressos vendidos de forma antecipada para essa capacidade de 60 mil. E olha só, a Itatiaia conversou com o Cruzeiro, viu, Thiago? Desde ontem já está lá no itatiaesporte.com.br, Cruzeiro explicando que o objetivo de liberar ingresso extra para alguns sócios é justamente privilegiar os sócios 5 estrelas. E a intenção é de que todos os ingressos sejam adquiridos através do sócio 5 estrelas. Então o Cruzeiro está incentivando para que todo mundo seja sócio 5 estrelas e realmente, né, tá atento a esse zelo, a esse cuidado que precisa ter para que os ingressos extras acabem não prejudicando os próprios demais torcedores. Afinal de contas, para os últimos jogos, vamos pegar, por exemplo, aí o jogo contra o São Paulo. Só depois de alguns dias de venda, que não estava tão intensa quanto a do Clássico, é que o Cruzeiro liberou ingressos extras. Então, essa marca, né, de 95 mil sócios, o bom momento do Cruzeiro, o fato de ter vencido o primeiro jogo fora de casa por 2-0, fazendo com que a procura seja muito alta. Mas hoje, né, já com poucos ingressos disponíveis para o jogo, que é na quinta-feira da semana que vem. E no primeiro dia, já praticamente a turma comprou tudo que tinha disponível, mesmo que não seja para uso próprio, posso dizer assim, né? E repito, só tem cambista porque tem quem compra. Se você não quer o cambista, quer ter seu direito de ter o seu ingresso, não compra ingresso. Repito, não compra ingresso de desconhecido. Rede social tá cheio de golpe a toda hora. Esse tipo de jogo aí, vagabundo, nada de braçada. Ele cria o perfil... Gente, eu já vi cada um. Isso vale para Atlético Cruzeiro. O cara cria direitinho as fotos. A cara dele tá lá. Você acha, tô comprando certinho. Você vai ver golpe. Então, não conhece, não compra. Twitter, né? O X, no Instagram, não compra ingresso de desconhecidos. Agora, Bilho, bora falar do time, né? A preparação do Cruzeiro começa amanhã, mas diretoria se movimentando, a janela se fechando hoje e os reforços brotando na Toca da Raposa, Bilho. Brotando na Toca da Raposa. E ainda falta o Cauã Moraes para ser oficializado. Vamos começar pelo anúncio da manhã de hoje do Kenny Arroyo, jogador equatoriano, atacante de 19 anos, revelado pelo Independiente del Valle, lá no Equador. Jogou em 2024 pelo Besiktas da Turquia e estava lá. Não fez tantos jogos nessa segunda metade de temporada, mas é um jogador muito talentoso que chega em contrato em definitivo até 2029 numa grande operação realizada pelo Cruzeiro para essa contratação. Tá aí na tela, no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Para quem está acompanhando a gente com imagens, o Kenny Arroyo, a primeira oficialização do Cruzeiro hoje. Ele que com apenas 17 anos já era destaque lá no Independiente del Valle. Fez 4 gols em 38 jogos, deu 2 assistências nesse período e depois foi lá para a Turquia. 11 jogos, 2 gols marcados, não teve tanto espaço, por isso está voltando para o futebol sul-americano. O Arroyo, que já foi convocado mesmo com a pouca idade para a seleção principal do Equador, Thiago. O Alexandre Simões e Ale Oliveira, me parece muito claramente que a SAF do Cruzeiro, né, com o Pedro Lourenço, que chegou trazendo Gabigol, o Wallace, com uns investimentos, né, enormes, caríssimos, vai mudando esse perfil. Tá aí buscando jovens e promissores atletas a um custo não tão elevado e a perspectiva de revenda. É por aí, Simões. Um abraço para você, Alexandre. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Pedro Abílio, Ale, quem acompanha a gente. É impressionante, né, como a correção de rota do Cruzeiro no início da temporada foi eficiente, né? E aí eu acho que vale um mérito também a quem já saiu, que foi o Alexandre Matos, né?
porque eu tenho a impressão que ele teve participação no Leonardo Jardim, né, Thiago? Teve, claro. O Matos, né? E no Caio Jorge. Não, mas eu tô dizendo assim, certo, mas né? é dentro desse ponto que você está colocando, da juventude, né, de jogadores que podem chegar ao Cruzeiro, oferecer o retorno técnico, assim como Caio Jorge, assim como Jonathan Jesus, assim como Christian, né, e agora esses garotos que estão chegando, tá? Mas foi uma correção de rota. Né? O Cruzeiro tinha o Fernando Diniz como treinador, que tem uma filosofia de trabalho completamente diferente da do Leonardo Jardim, e a partir do momento do Leonardo Jardim, a meritocracia passou a ser o ponto principal para o cara poder jogar no Cruzeiro. Eu acho que isso fica muito evidente a cada partida que o time disputa, e agregado a isso, esse ponto, né, o Thiago? E eu acho que a gente pode citar, por exemplo, o Kaique, né? O Kaique, a evolução do Kaique sob o comando do Leonardo Jardim é uma coisa impressionante, tá? A força que ele dá a esse garoto Cauã Prates, apostando nele com 16 anos para marcar o Arias no Maracanã cheio, é algo impressionante. Então, quer dizer, o Cruzeiro passa a ter um projeto de futebol baseado no seu treinador, que tem facilidade para trabalhar com jovens, para criar jovens jogadores, e aí a partir disso o investimento fica muito mais fácil, né? Porque a chance desses garotos que estão chegando agora, né? O Sinisterra é o mais velho deles, tem 26 anos, não é isso? Isso. O Sinisterra, mas ainda é uma idade, se a gente for considerar... Comercial, né? A chance desses garotos chegarem aqui, acontecerem, e o Cruzeiro lucrar com essas vendas... E o futebol é feito assim, gente. Futebol é feito assim, tá? O maior período da história do Cruzeiro, que foi ali de 1990 a 2004, foram 15 temporadas consecutivas ganhando pelo menos um título oficial, e esse período quase todo ali numa era Perrella, tá? O Cruzeiro sabia fazer isso como ninguém. O Cruzeiro sabia fazer isso como ninguém. Revelar jogador da base, captar jogadores de outros clubes ainda com idade de base ou logo depois que saiu da base, ter retorno técnico com esses jogadores e depois sanear o clube com uma venda de um valor muito superior ao que comprou. Então, quer dizer, é um movimento claro, me parece um projeto de futebol do Cruzeiro, e tendo o Leonardo Jardim como comandante, eu acho que fica tudo mais fácil, viu, Thiago? Porque o português é bom de serviço, viu? Ô, Ale Oliveira, a pergunta que muitos cruzeirenses fazem, inclusive aqui no nosso chat no YouTube, onde também a galera responde a pergunta de hoje, Mineirão fazendo 60 anos essa semana, o jogo de abertura do estádio é a pergunta tema, pergunta premiada do Rádio Esportes, para você também responder aqui no nosso chat do YouTube. Mas muitos cruzeirenses perguntando, Ale, se esses jogadores chegam para fardar ou se são apostas, ou é um misto, um pouco de cada. Como você avalia os novos nomes do Cruzeiro? Ale, bom dia. Muito bom dia, viu, Tiagão, companheiros e a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eu acho que num primeiro momento é numa composição de elenco, porque o time tá muito ajeitado, né? Tá muito redondinho, tanto que a gente conversa a respeito das opções que o Leonardo Jardim já tinham e que talvez tecnicamente fossem superiores a alguns titulares. Mas a engrenagem está tão azeitada ali que acho pouco provável que ele mexa num primeiro momento, né? Que ele já chegue com mudanças na equipe titular. Mas você ganha em opções e você também ganha com relação à circunstância do jogo, né? Então, ele tem um time muito equilibrado, porque ele tem dois caras de lado, de campo. Um, inclusive, que adaptou, né? Que foi o Christian, né? E o outro que ele trouxe, que foi o Wanderson, que são jogadores de uma dedicação no momento defensivo impressionante, né? Justamente que aí está o equilíbrio. E ele não abre mão desse sistema e dessas características. Mas, se você pegar um adversário menos forte tecnicamente, se você tiver em desvantagem no marcador, aí ele tem alternativas justamente para esses setores de lado de campo, para deixar o time mais ofensivo, mais agressivo, com jogadores de maior habilidade, justamente para um momento de dificuldade, né? Então, acho que o Cruzeiro ganha muito com esses reforços e, como disse o Simões, pode ganhar lá na frente também financeiramente, porque dos três, dois são jovens, né? E muito promissores.
Boa, Ale Oliveira, Simões também, opinião, a sua é bem-vinda no YouTube, no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial, lá em Vespasiano, Paulinho, motorista, com o Arlen, ouvindo a Itatiaia, turma parando ali pro almoço, mas não sai do carro não, o radinho ligado, agarrado aqui no Rádio Esportes. Pedro Abelhô, como é que fica a programação? Óbvio que o pensamento, né, está todo ele voltado pro clássico contra o Atlético, quinta-feira, hein, semana que vem, na quinta-feira, jogo no Mineirão, mas ainda de olho no Caio Jorge, no Fabrício Bruno, que podem ser aproveitados e devem ser aproveitados na seleção brasileira, Abílio. Programação agora, Thiago, de condicionamento, né? Esses atletas que chegaram estão realizando testes físicos, já estão começando a se condicionar. O caso do Sinisterra, por exemplo, ele está treinando mesmo com o elenco de folga. O Sinisterra esteve hoje, né? Nesse momento, terminando uma atividade na Toca da Raposa 2 em separado do restante do grupo, porque os jogadores estão curtindo o período de descanso programado e o Luiz Sinisterra trabalhando internamente desde essa segunda-feira no CT. Ô, Thiago, agora também chegada do Rian Guilherme, né? O volante, você falou aí de fardar ou não, esse vem para compor elenco, 22 anos, estava emprestado à União de Leiria, jogando a segunda divisão lá em Portugal. Ele que pertencia ao Fortaleza, tá chegando com um contrato em definitivo até 2029. Na tela da live, para quem está com a gente no Itatiaia Oficial e no Itatiaia Esporte, 80% dos direitos econômicos adquiridos por cerca de 6.300.000 reais. A expectativa, portanto, agora, Thiago, do Cauã Moraes, 18 anos apenas, vai ser oficializado, chega para compor a lateral direita junto do Fagner e do William, e o Cruzeiro se reapresenta na tarde desta quarta-feira, visando a retomada da preparação para o clássico da semana que vem. E estamos aguardando, né? Qualquer outra resposta do Cruzeiro, comentários a respeito disso que a torcida tem falado sobre os ingressos. Microfone da Itatiaia sempre aberto. Seu nome e seu bairro. Fala, Simões. Não, Thiago, só uma sugestão ao Cruzeiro, né? Eu não sei nem se é possível, tá? Mas na notícia da venda dos ingressos, o Cruzeiro destaca claramente que o setor roxo, ele é dividido pela tribuna de imprensa do Mineirão, né? Tem um portão B, que é o local central do estádio, o mais nobre do estádio, e tem um portão A, que é onde normalmente ficam as torcidas visitantes quando vêm ao Mineirão nos jogos do Cruzeiro. Que nesse caso não tem, né? E o portão A só vai ser aberto mediante a necessidade depois que o portão B for esgotado. Uma sugestão que eu dou, não sei se é possível, se é viável, mas de repente destinar esse portão A ao sócio time do povo. Claro que não vai atender todo mundo, mas você vai atender alguns milhares de torcedores. É o ingresso de R$30, porque é um setor que está ali ao lado do laranja. Então, de repente, esse portão A ser direcionado ao sócio time do povo, né? Que é o sócio que tem o menor poder aquisitivo, e é um setor que, de repente, pode nem ser aberto. Então fica aí a sugestão, não sei se é possível, se é viável, mas seria uma coisa interessante aí para poder o Cruzeiro tentar atender uma parcela do seu torcedor. A bronca, como eu disse, é grande porque a maioria vai ficar de fora, né? São 60 e poucos mil ingressos, não dá para atender todo mundo e fica pro Marconi Barbosa, repito, Bernardo, a turma do marketing do Cruzeiro, que cuida do sócio, que cuida dessa movimentação do estádio para as próximas partidas, porque tudo leva a crer que a reta final de ano pode ser e deve ser vitoriosa, com grandes jogos ainda e jogos decisivos para o Cruzeirão. Pedro Abelhô, Cruzeiro, então, de olho no clássico e você de olho nessa movimentação. Se, por um acaso, Cruzeiro soltar alguma parcial de ingressos, você volta aqui no Rádio Esportes com mais informações. Viu, Abílio? Pode deixar. Volto sim, Thiago. Estamos aguardando novas parciais aí do Cruzeiro. Já deve esgotar hoje, né? Notícia de agora. Acabou. Acabou o ingresso. Acabaram os ingressos pro clássico. Cruzeiro acaba de anunciar que estão esgotados. Não tem ingresso, eu não. Eu não sou campista! Nesse momento, nem o Cruzeiro tem mais. Então, estão esgotados os ingressos pro clássico. Jogo da quinta-feira da semana que vem. Bilhetes esgotados. E repito, cuidado, não compra ingresso desconhecido. Cuidado com a venda de ingressos em rede social. É muito golpe. Eu sei que a vontade de ir ao jogo é grande, mas cuidado. Todo cuidado com rede social hoje para não cair em golpe. Os ingressos oficialmente estão esgotados. É a informação de agora do Cruzeiro.